No Brasil, até 7% da população apresenta sintomas do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Em relação ao transtorno do espectro autista, mais de 2 milhões de brasileiros foram identificados com esta condição. Estamos falando de muita gente. Além das dificuldades pessoais, sociais, profissionais que já enfrentam, quem tem TDAH ou autismo enfrentam regras confusas e atendimento ruim no INSS. Essas dificuldades podem atrasar ou impedir o benefício, gerando angústia e falta de proteção social. Por isso, quero ajudar você neste vídeo a entender melhor quais são os seus direitos e como buscá-los. Meu nome é Jonathan Borges, sou advogado e ajudo pessoas com transtornos de déficit de atenção e transtorno do espectro autista a entenderem os seus direitos previdenciários. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora, curta esse vídeo e compartilhe pelo WhatsApp com quem precisa dessa informação. O TDAH é um transtorno neurológico que afeta a concentração e o controle dos impulsos e a organização, podendo prejudicar o desempenho no trabalho. Já o autismo engloba condições que afetam a comunicação, interação social e comportamentos, com diferentes graus de intensidade. Nenhum dos dois transtornos tem um benefício previdenciário específico, mas ambos podem ser enquadrados como deficiências para fins previdenciários, desde que comprovados a limitação funcional que impacta a vida profissional e social. Existem 4 benefícios disponíveis para quem se enquadra nessas situações: o auxílio-doença, o BPC-Loas, a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria da pessoa com deficiência. Vou explicar cada um deles. Para quem está temporariamente incapaz de trabalhar devido ao agravamento do TDAH ou autismo, o auxílio-doença garante um afastamento remunerado. Para ter direito ao auxílio-doença, o contribuinte precisa cumprir 3 requisitos: ser segurado do INSS, ter contribuído por no mínimo 12 meses e o transtorno precisa causar uma incapacidade temporária para o trabalho, mesmo que esteja em tratamento. Por exemplo, um analista financeiro com TDAH pode cometer erros frequentes em planilhas e relatórios devido à dificuldade de concentração e a sobrecarga emocional, ou um vendedor que se encontra no aspecto autista pode enfrentar uma mudança de gerente ou de equipe por ser desencadeada por crises de ansiedade, isolamentos e episódios de desregulação emocional. Nesses 2 exemplos, depois de uma avaliação médica, foi indicada o afastamento temporário do trabalho, habilitando a pessoa a receber o auxílio-doença. Se você não é segurado do INSS e tem baixa renda, não se preocupe. Existe o benefício de prestação continuada, também conhecido como BPC-Loas. Para ter direito, a pessoa precisa se enquadrar em 2 requisitos. 1. Ter 65 anos ou mais, ser portador de deficiência. 2. Não possuir meios de prover o seu próprio sustento ou ser sustentado pela família. Tanto a pessoa com déficit de atenção e hiperatividade quanto a pessoa autista precisam provar que essas condições atrapalham a capacidade de trabalhar, socializar, estudar e exercer outras atividades. A lei define por baixa renda, nesse caso, a pessoa cuja a renda familiar por pessoa seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Em 2025, o salário mínimo nacional é de R$ 1.518, ou seja, se uma família de 4 pessoas tem uma renda de R$ 1.518 por mês, o que dá R$ 379 por pessoa, ela se enquadra no critério de baixa renda exigido para fins de concessão do benefício. O terceiro benefício que a pessoa com TDAH ou autismo pode solicitar ao INSS é a aposentadoria por invalidez. Nesse caso, a situação deve ser grave a ponto de impedir qualquer atividade laboral. Diferente do auxílio-doença, que é temporário, a aposentadoria por invalidez exige que a incapacidade seja permanente. Para isso, é necessário apresentar laudos médicos e psicológicos detalhados, relatórios de acompanhamentos psiquiátricos e psicológicos e o resultado da perícia do INSS. Assim como o auxílio-doença, você precisa ser segurado do INSS e ter contribuído por no mínimo 12 meses
para se aposentar por invalidez. Um motorista profissional com TDAH grave pode tomar decisões impulsivas no trânsito, colocando a própria vida e a de terceiros em risco. Se não existe melhora com o tratamento, ele não pode mais exercer a profissão nem ser reabilitado por outra em função de igual responsabilidade. Indivíduos que precisam de uma supervisão constante para atividades básicas do dia a dia, como organização do ambiente, alimentação, higiene, não conseguem manter a autonomia no trabalho e são considerados incapazes de exercer qualquer função remunerada. O último benefício previdenciário do qual falaremos nesse vídeo é a aposentadoria por deficiência. Nesse caso aqui, pessoas com transtorno do espectro autista têm mais vantagens, por o autismo ser considerado uma deficiência pela legislação, enquanto o TDAH não. Nesse caso, o segurado precisa passar por uma avaliação biopsicossocial, que é realizada por médicos e assistentes sociais do INSS. Eles analisam não só os laudos médicos, mas também como o TDAH afeta a autonomia e capacidade no trabalho da pessoa. Casos em que o TDAH compromete gravemente a atenção, a memória, o controle emocional e a organização podem ser reconhecidos como deficiência. Se for classificado como deficiência leve, moderada ou grave, o segurado pode ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, que exige menos tempo de contribuição ou permite se aposentar mais cedo por idade. Diferente da aposentadoria por invalidez, esse benefício não exige que a pessoa esteja totalmente incapacitada para o trabalho. Ela pode continuar trabalhando. Basta comprovar que o transtorno causa limitações que incapacitam a atividade profissional e preenche os requisitos da aposentadoria. Tem um vídeo aqui no canal, o qual explico com mais detalhes a diferença entre as duas modalidades de aposentadoria. Agora que você já sabe quais benefícios pode solicitar, você pode apresentar seus documentos pessoais e laudos médicos ao INSS. Se o seu benefício for negado, você pode recorrer administrativamente pedindo à Previdência Social que reavalie. Se mesmo assim houver uma nova negativa ou se o INSS demorar mais que 90 dias para qualquer resposta, a via judicial permite uma nova perícia, muitas vezes com médicos especialistas, para tentar reverter a decisão. Em ambos os casos, administrativamente ou judicialmente, o acompanhamento por advogado especialista em direito previdenciário é fundamental para aumentar as chances de sucesso e garantir que os seus direitos sejam respeitados. Lembrem-se que, para que o INSS reconheça a incapacidade ou deficiência, é imprescindível ter laudos médicos recentes, preferencialmente com prazo inferior a 6 meses, que detalhem o impacto do TDAH ou TEA na vida do segurado. Esses documentos devem conter o CID correto e descrever as limitações funcionais. Vale dizer que, além dos benefícios financeiros, a legislação garante outros direitos importantes, como redução da jornada de trabalho em 20% a 50% para servidores públicos que são pais ou responsáveis por pessoas com deficiência, incluindo TDAH, vagas reservadas para pessoas com deficiências em concursos públicos e empresas privadas, conforme o grau da deficiência reconhecido, e adaptações no ambiente de trabalho para facilitar o desempenho das atividades. Apesar das dificuldades, é possível garantir seus direitos previdenciários com informação, planejamento e apoio especializado. O conhecimento é a melhor arma para transformar a sua realidade. Se você tem TDAH ou autismo ou conhece alguém nessa situação, não perca tempo. Procure um diagnóstico atualizado, reúna sua documentação médica e busque um advogado especialista em direito previdenciário para fazer um planejamento personalizado. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva, ative as notificações e compartilhe o vídeo pelo WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação valiosa. Até mais!